do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Paz do Senhor Jesus, Igreja da Reconciliação. Neste momento agora, eu estou aqui para comunicar com a Igreja da Reconciliação, com o povo de Deus. O tempo da minha convivência lá com a Igreja da Reconciliação foi um tempo de maravilha, que o Senhor me chamou para me levar para esse lugar. Confesso a vocês que eu fui praticamente levada pelo Espírito Santo de Deus, que eu mesmo não estava entendendo qual o motivo que Deus queria que eu fosse para lá. Eu estava construindo uma casa lá, e eu não tinha acabado a casa, mas eu não neguei a palavra. E eu continuei confirmando a palavra de Deus, o pedido que Deus me fez, me mandando para a Lagoa da Prata. Lá, chegando lá, é que eu fui, a partir do momento da dificuldade que eu estava passando, que eu vim entender o que Deus queria de mim naquele lugar. Porque quando Deus me deu chamado, eu falei com o Senhor: Senhor, Tu quer que eu vou para este lugar? Não tenho conhecimento com este lugar. O que o Senhor quer de mim? A minha casa estava sem acabamento, não tinha água no lote, não tinha luz no lote, mas eu não se intimidei com o pedido, com o mandado do Senhor. E eu fui embora. Como ele falou, que eu estava me dando 7 dias de prazo, que eu chamasse um caminhão, juntasse as minhas coisas e fosse embora para a Lagoa da Prata. Porque lá ele tinha me dado um lote. E eu não pensei 2 vezes. Conversei com meu esposo e fui embora. Juntei as minhas coisas e fui embora. Chegamos lá, vivemos lá um bom tempo com luz de lamparina. Nem água, nem luz tinha no lugar. Mas mesmo assim, eu sabia que Deus tinha plano da minha vida ali. Que é o momento de resgate de alma. Louvado seja Deus. Porque sabemos que para conquistar a alma, você tem que pagar um preço. E esse preço eu não neguei. Chegando lá, passei por muita luta e dificuldade, clamando ao Senhor, que nem raio evangélica não tinha. Eu me sentia uma andorinha sozinha, porque eu não encontrava ninguém. Eu ia procurar as igrejas, as portas estavam fechadas. Fui por várias igrejas, não encontrava as portas abertas. E eu falei com Deus: Senhor, até quando? Eu comecei a ouvir louvor e saía procurando aonde que estava o louvor. Quando eu chegava perto daquele lugar, eu já não ouvia mais o louvor, não tinha mais. Eu continuei nessa luta e nessa batalha. Não desanimei. Até que um dia, eu construindo a minha casa, fiz um salãozinho no fundo da casa. E eu cortando o cabelo de um freguês meu, que ele estava também desviado, e ele se encontrava no monte, junto com o pastor, e Deus levou esse menino para ser meu freguês. Eu comecei a pregar para ele, e ele me conta a história do Ministério da Reconciliação. E neste momento, nós conversando sobre isso, ele falou para mim que estava desviado, mas estava voltando para o Senhor, que estava no monte buscando com um pastor chamado Pastor Rogério, que tinha aberto uma igreja recente para ele. Deus tinha dado ele o ministério. Ao acabar, nós terminar de conversar sobre esse assunto, logo a campainha tocou. E eu ansiosa para que Deus me desse um lugar que eu pudesse congregar, porque eu sentia muito só. Não tinha igreja, lugar nenhum perto de mim que eu pudesse conhecer, que eu não conhecia nada lá.
Aí, neste momento, a campainha toca. O meu esposo manda entrar lá nos fundos, aonde que era o meu salão. Chegando lá, o rapaz pegou e falou comigo, aí nós falando nele e ele chegou. Então entra esse pastor chamado Pastor Rogério, com os boletinhos na mão, distribuindo. Ele estava distribuindo. Olha como Deus honra o teu servo. Tanto Deus estava honrando ele como estava me honrando. E ele chegando, me apresentei, ele me apresentou para ele. E ele me perguntou, só tem alguma igreja que a senhora está frequentando? Eu falei, não. Eu estou com uma andorinha sozinho. Eu não tenho achado lugar ainda. Ele falou, aí ele pegou o bilhetinho, o boletim e me entregou e falou comigo que estava abrindo a congregação, alabaço, decanta, alabaçuri, andalaba cheio. E ele chegou e me entregou o papel e falou comigo assim, eu estou inaugurando uma igrejinha aqui pertinho da sua casa. Justamente o que eu estava clamando e pedindo a Deus, que abrisse uma igreja perto de casa. E ele falou, era no sábado, e ele falou comigo, a senhora vai logo, porque nós vamos inaugurar a igreja logo, à noite. E eu não pensei duas vezes. Eu cancelei os fregueses e disse, eu e Deus à noite. E eu tinha um sonho, Deus tinha me dado uma visão que eu ia entrar numa igreja pequenininha. E que essa igreja encontrava 3 degraus, assim que Deus tinha me mostrado. E eu falei com Deus, Senhor, eu vou, eu fui convidado, eu vou. Se é realmente essa igreja que o Senhor quer me colocar, quer que eu fico, o Senhor vai me mostrar. É que ela vai ter os 3 degraus, porque o que está na minha mente é isso. Eu chegando lá, igreja do Senhor, ouça bem, como Deus trabalha na nossa mente. Eu chegando lá, ao que eu fui para entrar, algo me disse, olha para baixo, olha aí. Eu olhei, tinha 3 degraus. Eu já entrei restaurado. E Deus disse para mim, estou fazendo uma nova aliança contigo. E ali, foi só festa dentro daquela igreja. E ali eu fiquei, por 5 anos, junto com ele. Uns 3, 4 anos mais ou menos, que eu fiquei ali com ele. Mas foi só maravilha na minha vida. Como Deus transformou minha vida. Como Deus mudou a rotina da minha vida. Porque não tem mais o que eu passei, o que Deus fez na minha vida. Foi alma, muitas almas que estavam desviadas dos caminhos do Senhor. Deus honrou a palavra dele, a pregação que foi levada para as almas. Que até hoje eu me contemplo e não esqueço dessas ovelhas que foi ganhada ali, que foi congregado. Ele abriu a porta e me entregou a igreja para mim pastorar junto com o pastor Eduardo. Eu não esqueço dele, que Deus o abençoe, a ele também. Mas foi só maravilha que Deus fez. E através, não sabendo eu, que Deus estava me mudando de lugar aonde eu morava. Quando foi para mim voltar, Deus me levou para lá, para me dar hoje esse aposento que Ele me deu. Mas eu aconselho vocês, igreja, seja obediente ao Senhor. Porque mesmo nós sendo falho com Deus, Ele não é falho com nós. Foi um tempo maravilhoso que o pastor Rogério me acolheu naquele lugar. Nós sabemos que passamos por muita luta e batalha, mas graças a Deus, o ministério ainda está de pé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus fala assim, que Deus não tem compromisso com o homem, pastor Rogério, mas Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele disse assim diz o Senhor, se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, tudo que vós disser será feito. E nessa fé eu caminho até hoje. Louvado seja Deus.
E eu não abro mão desse ministério chamado reconciliação, que foi um tempo de renovo na minha vida, de novo nascimento, de uma nova aliança. Foi transformação. Igreja do Senhor, valorize esse ministério chamado ministério da reconciliação, porque Deus nos chama para reconciliar com Ele a todo momento. E o que nós devemos fazer, e eu que eu preocupo em fazer, e quero fazer a todo momento, reconciliar cada dia mais com o Senhor. Porque o que Deus quer de nós é só isso, é que nós vem para Ele e entra na reconciliação. Confia no Senhor, igreja, fervorosamente em alma e espírito e em verdade. Porque Deus é verdadeiro, e se Deus é verdadeiro, Ele cumpre com a palavra. Porque a palavra dele diz que Ele não tem compromisso com o homem, mas Ele tem compromisso com a palavra. Então o nosso compromisso, o nosso chamado é para levar a boas novas, os cativos, e libertar os oprimidos. Assim está escrito lá no Salmo. Não, Isaías, peraí, deixa eu ver aqui. Isaías 61. Igreja do Senhor, até hoje eu não me esqueço dessa igreja. Eu não me esqueço do renovo, que dava 5 horas da manhã, eu não tinha hora para entrar naquela igrejinha. Aquela congregaçãozinha, pastor Rogério, que o senhor levantou, pertinho da minha casa. Que maravilha de Deus! O fogo de Deus caía naquele lugar, e ele cai até hoje, para aqueles que verdadeiramente prevalecem na palavra, prevalecem no caminho do Senhor. A palavra de Deus fala, vinde a mim, está lá Mateus 11:28, vós que está cansado e oprimido e sobrecarregado, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo que é suave, e meu fardo que é leve, que encontrará descanso para a sua alma. Deus está preocupado em descansar a tua alma, igreja. É a sua alma que Deus quer. Deus não veio para olhar pela aparência, e nem para beleza, nem formosura, nada disso Ele trouxe aqui. O que Ele quer de nós é a sinceridade, é a verdade, é a confiança dEle. Confia no Senhor, igreja do Senhor. No mais tudo Ele fará por você. Confia. Não desista o pensamento para a direita e nem para a esquerda. Buscai. Invocai-me enquanto pode achar. Buscai-me enquanto é tempo. Buscai-me enquanto é dia. Que assim diz a palavra. Porque a noite é treva. Vigiai e orai sem cessar. Porque hoje, se eu estou aqui, eu me glorifico a Deus através desse ministério. E a minha obediência com o Senhor, hoje eu sou uma nova mulher, para a honra e a glória do Senhor. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. Que o Espírito do Senhor Jeová se desce sobre esta igreja, se desce sobre cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo é que eu peço o Senhor neste momento. Amém? Que Deus o abençoe. A paz do Senhor.